Rita estava concentrada, dedicando uma atenção meticulosa à sua própria mão, quando o silêncio do apartamento foi interrompido por um grito lancinante. O susto foi tão grande que o instrumento de metal saltou de seus dedos. Ela olhou para a pequena gota de sangue que surgia e exclamou com indignação para quem quisesse ouvir que o corte em seu dedo era culpa daquela entrada intempestiva. Meu Deus do céu, ela reclamou, sentindo a dor latejar enquanto afirmava que teria que enfaixar o ferimento. Ela questionou por que alguém precisava entrar gritando daquele jeito justo no momento em que ela tirava a cutícula. A resposta veio rápida, carregada de uma urgência que parecia maior que um simples ferimento doméstico. Tratava-se de Dona Álvara. A notícia era de que ela havia despedido Sabará. A síndica não teve dúvidas em jogar aquele sujeito no olho da rua, sem direito a nada. Mas a situação era mais complexa, pois antes que ele pudesse buscar a justiça, a própria Dona Álvara pretendia processá-lo. O motivo da discórdia era escandaloso. Aquele homem havia instalado 2 câmaras clandestinas nos banheiros comunitários do parque aquático. Uma câmara estava estrategicamente posicionada no teto do toalete e a outra, de forma ainda mais invasiva, dentro do vaso sanitário. A ameaça que pairava no ar era terrível, pois ele agora dizia que jogaria as imagens na internet. Rita, ainda processando a informação, questionou sobre a existência de um banheiro no parque aquático e há quanto tempo aquelas câmaras estariam lá. Ela suspirou de alívio, agradecendo a Deus e afirmando que nunca havia usado aquele banheiro. No entanto, a realidade era outra. Alguém lembrou que, no dia da feijoada, ela havia se sentido mal e certamente utilizou as instalações. Rita tentou justificar, colocando a culpa no paio que causou um repuxo, mas a preocupação maior era o destino daquelas imagens. Sabará não podia fazer aquilo. Ele não podia colocar as gravações na rede mundial. Dona Álvara explicou os detalhes técnicos da invasão de privacidade, uma câmara no teto para o plano geral e outra dentro da cestinha de plástico do purificador do vaso para closes impressionantes. Diziam que o homem havia feito até uma edição profissional, alternando entre o plano de cima e o plano do vaso, sucessivamente. Era uma insanidade, o mais alto grau de exposição que um ser humano poderia suportar. Arnaldo, ao ser questionado se já havia usado o banheiro, admitiu com uma naturalidade desconcertante que tinha até uma certa predileção pelo local. Ele confessou que várias vezes deixou de usar o banheiro de casa para ir até lá ler o jornal. O pânico se espalhou quando foi revelado que Sabará havia catalogado tudo por ordem alfabética. Todos os moradores estavam lá. Arnaldo, por exemplo, possuía 8 vídeos registrados. A situação beirava o absurdo, com detalhes sobre o que podia ser visto nas imagens que deixariam qualquer um constrangido. Enquanto alguns ameaçavam processar o condomínio, outros, como Buzena, traziam histórias de sua terra natal, Pato Branco. Ela narrou a lenda de Tonho Vidente e a vereadora Nica Tupete, uma disputa de terras que terminou com um gesto de desrespeito e uma câmara instalada no vaso da Câmara Municipal como vingança. Naquela história, porém, o vilão acabou se apaixonando pelas imagens e o caso terminou em casamento. Mas ali, no Jambaleia, ninguém pretendia se casar com Sabará. Em meio ao caos das câmaras, surgiu uma nova revelação: Isadora estava noiva. O escolhido era Xandinho, filho de Dona Neida, um rapaz considerado de ouro, que passou em primeiro lugar na faculdade e já estava empregado. A notícia causou estranheza, pois ninguém entendia o que um jovem tão promissor queria com Isadora, uma moça de personalidade dissimulada. Isadora, por sua vez, estava mais preocupada com a grafia da palavra pessoa ou se usaria 2 esses entrelaçados no convite de casamento como símbolo do amor. Ela via o casamento como um novo estado civil, talvez até o estado do Paraná, em uma de suas confusões geográficas e mentais. Ela não parecia preocupada com o caráter ou com o futuro, apenas com o anel e os presentes que seriam divididos caso o matrimônio não desse certo. Enquanto isso, os problemas de Tatalo se acumulavam. Ele estava sendo considerado foragido devido a dívidas que somavam cerca de 5.000 reais. Seu pai, Mário Jorge, não parecia disposto a ajudar, sugerindo que a prisão seria uma experiência com casa, comida e recreação gratuita. A revelação de que Tatalo também havia sido filmado no banheiro, catalogado como lourinho, só piorou o clima. Mário Jorge, por sua vez, fora apelidado de Bundão Branco nas edições de Sabará.
A viciação de alguns moradores em se exibir ou o simples fato de terem descoberto as câmaras e não terem dito nada por puro exibicionismo mostrava o nível de excentricidade daquele grupo. Xandinho apareceu para formalizar o pedido de casamento, tratando a todos com uma educação que parecia deslocada naquele ambiente. Ele pediu a mão de Isadora a Mário Jorge, que reagiu com total descrença, perguntando se aquilo era uma pegadinha de algum programa de televisão. Apesar de todos os avisos sobre o mau caráter da filha, sobre acidentes de carro provocados para dar golpe e sobre o passado nebuloso de Isadora, o rapaz mantinha seu sentimento sincero. Ele queria construir uma vida ao lado dela. Os pais de Xandinho, Antônio Carlos e Neida, chegaram para oficializar tudo. Antônio Carlos, que falava de si mesmo na terceira pessoa, estava alheio ao fato de que o condomínio estava em pé de guerra por causa das fitas piratas que já circulavam com o título de Jambaleia pelos furos. Doutora Percy Lambert, a psicóloga do confronto, foi consultada para tentar evitar que Isadora destruísse a vida do bom moço. A descrição do caráter de Isadora era desoladora. Desde pequena preferia o mau caminho, mentia, tinha a boca suja e fora reprovada em todas as séries. A solução proposta pela psicologia do confronto foi um trote anónimo para a mãe do rapaz, tentando convencê-la a mandá-lo para o exterior. No entanto, o plano parecia destinado ao fracasso. A tensão atingiu o ápice quando foi descoberto que Isadora havia se aliado a Sabará para piratear as próprias imagens dos moradores e vendê-las. A fita matriz estava com ela. No meio da reunião de oficialização do noivado, a verdade começou a emergir. Dona Salina confessou ter se exibido para as câmaras, piscando para as lentes e denunciando que sabia da espionagem. Dona Daisy também estava envolvida, tendo sido filmada rabiscando o nome da síndica nas paredes do mictório. O momento da formalização do pedido foi interrompido pela chegada da polícia. Mas a surpresa não foi para Tatalo ou para as câmaras de Sabará. O alvo era Antônio Carlos. O pai exemplar de Xandinho estava com a pensão alimentícia de outros filhos gêmeos atrasada há 6 meses e foi levado sob custódia. O choque foi geral. Neida desmaiou e o noivado desmoronou diante dos olhos de todos. Isadora, em um raro momento de sinceridade, admitiu que teve pena de Xandinho, pois percebeu que o sentimento dele era verdadeiro e ela não queria arrastá-lo para sua confusão, embora também estivesse feliz por se livrar de um compromisso. No final, restou o cheiro de risoles queimando na cozinha e a promessa de uma nova exibição de vídeo organizada pela doutora Percy. O edifício Jambaleia continuava sendo um reduto de tipos inesquecíveis, onde a moralidade era um conceito flexível e a próxima confusão estava sempre a um andar de distância. A fita matriz, que deveria ser destruída, agora servia de base para uma palestra psicológica, garantindo que a exposição dos moradores nunca terminasse de fato. Entre risos, indignações e o barulho da polícia, a vida seguia seu curso tortuoso naquele condomínio onde nada era o que parecia ser.